Alô, você! Vai, velho, só continuar. Bora. Então, né, como eu tava falando, né, cara, eu acho que vale a pena falar isso, né, óbvio, sem citar a colega, mas ela me confidenciou que ela era recém-formada, né, que ela havia formado no final do ano passado. E foi assim, eu tava falando desse transporte, né, de Augustinópolis, e foi exatamente esse. Né, chegando no aeroporto, a colega avaliou o paciente estava bem, era um paciente recém-nascido, tinha 800 gramas, né, 800 gramas... Meu Deus, 800 gramas. Era 800 Sim. gramas, 28 semanas, 27 semanas, eu não vou lembrar o caso inteiro. Mas enfim, a colega avaliou, o paciente estava saturando bem, o tubo estava estável, estava sem DVA, estava bem, né? E ela assinou os papéis, beleza, e receptou o paciente, porque o paciente estava em condições de transporte terrestre, estava mesmo, isso é fato. Durante, o paciente ele ainda estava na maca no pátio do aeroporto. E a gente ia transportar para a maca da ambulância. Durante esse transporte, a enfermeira da UTI terrestre, ela acabou tracionando... O tubo. Não o tubo, foi o oxigênio mesmo. Caraca. Cara, da bala. Não sei o que aconteceu, cara. A bala deles lá rompeu. E eu porque olhei, assim, eu olhei, ela só falou assim, cara, a bala rompeu. Aí eu falei, você pega? Aí eu olhei assim, eu desesperei, cara, deu uma chamada, eu falei, como assim rompeu? Aí eu falei, pega o ambu. Aí ela foi andando. Não. Nossa, Jesus Ela tem foi poder. andando pegar um ambu. Aí eu fiquei num nervo, cara. Eu falei, minha filha, é rápido. É porque é óbvio, né, cara? E acaba, eu pedi desculpa pra ela depois pela grosseria. Porque a gente acaba, depois, ainda mais principalmente depois que você é pai. Você pega uma criança de 800 gramas, cara, qualquer 10 segundos de fatal. de hipóxia ali, meu amigo, enfim, é como se você estivesse enforcando o pescoço dela. Então, você mata uma criança desse jeito. E acabou ficando uns 45 segundos. Então foi assim, foi uma situação gravíssima e a colega tinha aceitado e tudo mais. Aí beleza, acabou que eu usei, recuperei ali, consegui uma saturação de 92, 93. A gente conseguiu arrumar a bala, trocou tudo, conseguiu colocar, beleza. Paciente ok, monitor ok. Aí a doutora chegou em mim e falou, Rodrigo, você podia me acompanhar até o hospital? Claro. Aí eu falei, eu tenho que verificar com o meu comandante, né? Porque... Você estava entregando o paciente pra ela? Já entreguei, ela já tinha assinado os papéis todos. Então eu já tinha entregado. Só que ela tava insegura. Ela falou, olha, eu formei no final do ano passado, assim, se assado. Aí eu falei, não, tudo bem, tranquilo, eu vou acompanhar você. Falei com o meu comandante e fui com ela na ambulância. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, óbvio. A responsabilidade era dela a partir daquele momento, mas é claro que se ela se sentiu inapta, ia deixar uma criança, cara, é óbvio, né? Você não tava ganhando nada pra isso. Não ganhei transporte terrestre, não ganhei nada, óbvio. Fui lá com ela. Durante o transporte, é claro, movimentação e tudo mais, a criança ela ficou nesse momento de hipóxia, era um paciente extremamente crítico, e o monitor, cara, esse é complicado, você não pode confiar também em não, é foda. Não, e o pior, cara, o mais bizarro é que o monitor, cara, ele mantinha uma frequência e não era uma frequência estática, era uma frequência que oscilava e tudo mais, e fazia gráfico, cara. Muito. Fazia gráfico, tipo assim, bonitinho. Você falava, não, tá ok. E essa criança começou a ficar muito cianótica. Extremamente cianótica. Só que era 7 minutos, né, de translado. Faltava ali 1 minuto e tal. Eu olhei pra essa criança e falei, cara, tá muito cianótica. E balançando a ambulância, trânsito, e sirene ligada. Aí eu fui tentar auscultar. Auscultar, assim, que criança, cara, tem um batimento cardíaco que é alto, né, cara? É alto, né? É hipertônico, né? Não é uma coisa, sabe... Proporcionalidade do coração pra caixa torácica. Então assim, você consegue auscultar com facilidade. Aí eu fui lá, auscultei. Cara, não auscultei. E é muito cianótica. E o monitor lá, 140, 152, 140, 152 Meu Deus, de onde é batimento. que o monitor tava ligado? E saturando 94. E eu no monitor lá, cara, juro, bonitinho. Tava lá na criança e tudo mais. E a criança cianótica. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, tirei o monitor, coloquei de novo, sabe? Fui lá, aí falei, toca pro hospital, cara, o monitor que tá dando, essa criança tá cianótica, vamos chegar lá. Eu mandei avisar a neonatologista pra ela descer e recepcionar a gente no pronto-socorro. E nisso a médica tava sentada ao meu lado, sem falar, abriu uma palavra, sem falar nada, quieta. E eu fui lá e fui. Eu falei,
Só que na minha cabeça eu já tinha certeza que a criança estava em óbito. Sabe, eu cheguei... Cara, foi bizarro. Porque ela começou numa cianose tão importante. Foi quando eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu antes de já escutar mesmo, porque eu falei, cara, eu vou escutar de novo, mas antes de eu escutar, eu só apertei assim o peitinho dela, tirei. Sem circulação. Nossa. Sem circulação. O tempo de enchimento capilar dela era ridículo. Então aí eu fui lá e falei, cara, tá em óbito. Aí só escutei mesmo, só pra confirmar, e passei. A doutora começou a chorar muito. Desesperou. Falou que pegou o paciente e já tava morrendo. Que a culpa era minha. Eu cheguei revoltado, falei pra Noara isso. Falei, cara, não, eu dei uma dura nela, tão grande. E a gente teve que fazer essa tanta coisa, né, que eu falei pra vocês, né, inclusive em relação ao transporte, ela teria que levar de volta pra Agostinópolis, enfim, toda essa situação. E eu falei pra ela, doutora, você pegou o paciente, você assumiu ele, não assumiu? Assumi. Falei, por que você assumiu? Porque ele tinha condição de transporte. Falei, pronto, era sua responsabilidade, você me pediu uma ajuda. Ela, não, mas o paciente já estava grave, você me confundiu. Eu falei, te confundi? Entendeu, cara? E por isso que eu falo, responsabilidade para receber. Ela não tinha culpa, nem eu tinha culpa, muito menos eu tinha culpa, né? Mas ela também não tinha culpa, eu não tô culpando ela, não. Só que é uma situação, cara, que você tem que saber se portar, né? Você tem que assumir a sua responsabilidade diante daquilo. Acabou que a gente teve que fazer assim, né? Acabou que a empresa em si, ela acabou resolvendo a situação, e a família fez o transporte do paciente em óbito para Agostinópolis, a família. Aí depois eu explico para vocês como é feito essa situação de maneira burocrática, né? Mas para mim é um absurdo, eu não participo de como é feito, mas existe uma situação que cabe, né, legalmente. Bizarro, né, cara? Mas tá aí um recado muito importante, né? Cara, por isso, acho que assim, você tem que saber até onde você consegue ir, né? Claro que dá medo quando você é recém-formado, dá medo, porque se você não for pelo medo, você não vai pra lugar nenhum também, né? Então tem que ter um pouco de coragem e tal, mas você tem que ter sabedoria. E, cara, é importante você ler a parte burocrática, saber o que é de responsabilidade sua, sabe, essa parte de recepcionar, sabe? Vá lá, examina o paciente. Isso, passagem de plantão, cara. Passagem de plantão, tem gente que não dá atenção a isso. Pega lá, não passa plantão, não quer saber como é que tá o paciente. E cara, eu já vi isso. É bizarro, né? A Natinha tem experiência também. Então, tipo, a gente já vê cada coisa assim, bizarra. Eu já vi paciente, cara, que tava sem ser assistido numa unidade, numa sala vermelha, sem ser assistido há 7 horas. E o colega não passou o caso, entendeu? Já vi isso. E o paciente tá lá, sem ser assistido. Aí a enfermeira vem, doutor, você não vai lá ver? Ver o quê? Aí que tá. Não, isso não foi nem pra mim, não. Não foi nem pra mim, não, mas já vi. Aí você fala, vê o quê? Você fala assim, vê o quê? Erro. Se você chega e assume um plantão, se o colega não passa, você vai lá e corre leito. Vai lá na emergência, vê quem que tá, vê não sei aonde. É assim. Sobre o transporte, você vai ter muito mais gabarito para falar do que eu, mas então por isso eu queria que você explicasse para os meninos em que momento acaba a responsabilidade do médico do transporte quando ele entrega o paciente no hospital. Em que momento acaba legalmente falando e eticamente falando, ou seja, entregar o paciente, botar na maca e sair. Como é que você faz? Então assim, né, quando a gente vai iniciar, por exemplo, como eu sou aeromédico, eu tô lá no aeroporto, né? Então vem uma ambulância com um médico, normalmente com um médico, né? E esse médico, ele passa aquele paciente para mim. Naquele momento eu posso habilitar o paciente para o transporte ou recusar, né? Se eu habilito, eu assino a documentação, carimbo, o paciente é meu. A partir desse momento a responsabilidade é minha, né? E já isento o colega que veio me entregar o paciente. A partir daquele momento a gente organiza, faz o transporte aéreo. Chegando no destino, né, na cidade de destino, a gente normalmente é recepcionado por outra ambulância. Algumas vezes a gente faz até o transporte terrestre, é até mais fácil. Mas outras vezes não, outras vezes é um colega que chega. Quando esse colega chega, ele avalia o paciente. A partir daquele momento que ele avalia, ele pode habilitar o paciente ou recusá-lo.
entendeu? Se ele habilitar, torna-se responsabilidade dele. Se ele recusar o paciente, a responsabilidade continua sendo minha. Aí existem algumas formas, depende do porquê que ele recusa. Se ele recusa porque o paciente está com parâmetros alterados e tudo mais, normalmente, por exemplo, eu não recuso de cara. Se eu avaliei o paciente, eu sempre recebo o quadro clínico do paciente antes do transporte, porque aéreo é um pouco mais planejado. Mas o paciente chegou lá, ele está instável, normalmente ele tem que estar estável, né? Quando se ele está muito instável, eu dou alguns minutos, eu falo, não, Tentar normalizar. doutor, dá uma avaliada aí, tenta otimizar um pouco os parâmetros do ventilador, regulariza aí as DVA dele, vê como é que tá. Beleza, se regularizar, ok, eu transporto. Se não regularizar, já aconteceu muitas vezes de eu recusar, muitas. Acontece, a gente está submetendo um paciente a um estresse que precisa ser necessário. Então, quando você vai transportar, solicitar um transporte no paciente da unidade que você está para outra, você é o médico que está solicitando. Você tem que pesar o custo-benefício daquilo para o paciente. Ou seja, por que eu quero transportá-lo? Porque eu não tenho recursos aqui para fazer algo que esse paciente precisa, eu vou mudar o prognóstico desse paciente transportando ele, ou eu só quero passar a bucha para frente? Exato. Que a gente sabe que muitas vezes no interior acaba sendo isso que acontece, por um motivo ou outro. Mas vocês precisam seguir esse raciocínio. A gente vem falando já alguns minutinhos. Não é simplesmente trocar o paciente de maca, enfim, não. Embora. E esse paciente ele precisa ser reavaliado durante o transporte. Sem dúvida. Né? Não é colocou o paciente, beleza, vou pegar meu celular e vou... Não, continua reavaliando. Você precisa documentar como foi que o paciente se comportou durante o transporte. Tudo é documentado certinho. Exatamente. E existe algumas assim, né, algumas variáveis, né, do transporte aeromédico. Existe inclusive uma residência hoje em dia, né? Eu ia perguntar, existem requisitos, né, para ciências aeroespaciais, né? Medicina aeroespacial. Porque na verdade o corpo humano ele sofre diferenças de pressão, né? Principalmente pressão em altitude, né? Então existem, por exemplo, você não corre um soro sem uma bomba de infusão num avião pressurizado. Tipo assim, claro que se você voa abaixo existe uma possibilidade e tudo mais, mas normalmente a gente voa em aviões pressurizados e a pressurização também não é tão boa. Então assim, a teoria às vezes é até maravilhosa, mas na prática em si não é bom. Então o paciente ele tem queda de saturação por altitude. Então você tem que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração, cara, são inúmeros fatores, né, de alteração, né, do paciente. Então isso tudo você tem que avaliar antes mesmo de transportá-lo. Ver se esse paciente vai aguentar esse estresse. Tem que prever as alterações possíveis. Por isso que ele precisa estar estável em condições de transporte. Por isso que o cara, quando o colega que às vezes não habilita o paciente ao transporte, não é porque ele não quer fazer, muito pelo contrário. A intenção de todo mundo é ajudar, mas é porque ele sabe mais do que de repente o médico solicitante quais são as condições que esse paciente vai enfrentar, né? Mas eu acho que assim, eu sempre tive muita sorte, ao menos com os familiares dos que eu recusei, sabe? Que eles foram muito compreensivos e entenderam, porque é muito complicado, né, cara? Você imaginar que porque muitas vezes você imagina você é leigo naquela situação médica. E você vê aquele transporte, às vezes, como a salvação da pessoa. E é seu familiar, às vezes é seu pai, é seu irmão, seu esposo. Enfim, você fala, cara, se ele não transportar, você se apega. Né? Você se apega. Aí a pessoa vai lá e fala, não, cara, ele não tem condições de transporte. Então, seu mundo cai, né? Então, tem que ter um joguinho de cintura. Mas, graças a Deus, eu tive, assim, sempre muita sorte. Nunca passei por estresse, nem nada, não. Sempre foram situações bem previsíveis. E todos os pacientes que eu recusei, eles vieram a óbito em poucas horas depois. Olha. Inclusive, um que eu recusei e eu pedi para estabilizar no pátio, ele veio a óbito no pátio. Aí que tá. Óbito no avião. Óbito em pátio. Quem preenche DO? Civil, polícia civil, né? Em alguns casos. Se morrer no avião, cara, você pode... É o dia inteiro. Nossa. É burocrático, absurdo. E aí existem formas absurdas que algumas pessoas... Eu, graças a Deus, eu tenho 0 óbitos no meu transporte aéreo. 0 óbitos com paciente sob minha responsabilidade. Mas já aconteceu. É um caso assim, de parada, né? Já aconteceu paciente rebaixar muito com 10 minutos de voo. E foi na Bahia até. Eu vou ter que voltar, ter que pedir pro comandante, pode retornar para o aeroporto. Ele retornar em rasante.
para chegar a pousar, paciente parar com 30 segundos de solo, Caramba. a gente reanimar com 2 ciclos, E voltar. ele voltar, aí eu falo, não. Devolve pra... Já aconteceu. Ai, caramba. Já aconteceu. Aí, sim, mas assim, eu, graças a Deus, nenhum óbito sob minha responsabilidade, graças a Deus, nenhum. Porque fica muito complicado. Porque se tiver sob minha responsabilidade, não tem o que eu fazer, a polícia civil e tudo mais. Agora, quando é na ambulância, quando eu já passei o caso, ou quando eu não recebi o caso, e tá dentro, porque teoricamente, se tá dentro do aeroporto, tem que ir a civil lá, às vezes até a Polícia Federal. Caramba. Existe uma burocracia absurda para isso. Mas só que quando tá sob responsabilidade da ambulância, eles acabam mudando o local do óbito. Pra não ter toda essa burocracia. Toda burocracia, cara. É porque é burocrático? E, É porque na morreu na verdade, ambulância? Então, beleza. a resolução Morreu é longa. morreu na ambulância, mas não foi dentro do aeroporto. Mas Foi lá na porta. E essa burocracia, gente, é claro que necessária em alguns... Eu também não sei julgar, né? Não é meu... Se existe é porque ela é necessária por algum motivo. Mas também eu não julgo, não. É um estressezinho também pra família, porque às vezes quer velar já o paciente alguma coisa, fica lá o dia todo, enfim, É horas. horrível. Às vezes é um pouco desumano o excesso de burocracia, principalmente para essas exatamente. situações, eu acho. É um pouco assim desumano. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Já passou algum sufoco lá em cima, certo? Em situações com o paciente? Sabe por que eu vou perguntar? Eu já fiz transporte aéreo, né? Já. Moço do céu, pegou uma lombada lá em cima, que eu falei, agora eu vou ligar pra minha mãe, fala que... Nossa, eu pensei em pegar o celular pra mandar mensagem Não, pra eu alguém. tenho cagaço. Meu Eu tenho Deus. cagaço. Ô, Morro de medo. Rodrigo, o trem subiu maca, subiu mochila, subiu tudo, eu bati a cabeça no teto do avião, eu falei, Jesus! Cara, não, já aconteceu muito. Já, tipo assim, muito não. Porque, na verdade, a empresa que eu trabalho, né, que ela presta serviço, ela tem contrato com alguns estados aqui do Brasil. Hoje ela é a maior empresa, né, da América Latina, nesse segmento, né? E então, assim, tem várias aeronaves que são muito seguras. A maioria das aeronaves são extremamente seguras. E estão bem revisadas, são boas, Rodrigo, boas foi nessa aeronaves. empresa aí, viu? Ah? Foi bem nessa empresa aí que pegou a lombada lá em cima. Uma lombadinha normal. Moço, Uma lombadinha normal. faltaram me Não, uma lombadinha avisar que todo tinha dia. lombada lá em cima. Uma lombadinha quando não ventinho. tem. Não, mas já aconteceu, por exemplo, de fumaça durante o voo. Meu coração não Cara, aguenta, não. Fumaça, amor. Dentro da E cabine. não era, ninguém estava fumando. Aí você Cara, olha, não. foi uma Cara, turbina. Mas não, cara, são situações, cara, que se você anda de avião com frequência, tipo assim, se você voa com frequência, uma hora ou outra acontece, porque o avião dá um problema ou outro. Mas não são coisas, mas não são coisas que vão, assim, mas, por exemplo, eu assustei, A gente porque filho tava ia a luz, cagar na apagada, calça. só tinha a luz da cabine, né? Luz apagada, fumaça À noite? rolando, a gente lá em você não, cima. você não tá entendendo. Não, meu amigo, não era fumaça, não. Era fumaça, meu amigo. Fumaça. Aí. Mano, É mentira. Deus Você mandou mensagem Mandou despedindo. eu tava voltando. Você conseguiu? Eu sei, porque quando pegou a lombada, eu pensei em pegar meu celular pra mandar Cara, eu mensagem. Mas mandei. essas lombadas só- aí muitas vezes é os motoristas lá do Aposto. avião que eles fazem. Com certeza. Pilotos, não, comandante motorista copiloto. Não, o Danilo já me falou isso. Ele falou assim, cara, quando a gente pega uns recém-formados que vêm fazer. Foi por isso! É por isso, Mas o Danilo se lascou também, porque ele levou uma queda. Que aí ele Tava fala assim, a deitado na gente... maca, ele aí- caiu no chão. Foi Ele falava bizarro. assim, a gente olha pra cara dele, se vê que ele tá tenso, eu falo pro motorista, dá Chamado. só dá aquela expressão. Não, mas era besteira esse negócio da fumaça. Só que assustou, Eu imagino. Queda nunca teve. Não, queda não. Mas eu tenho uma amiga que ela sofreu uma queda. E ela formou na ETPAC, né? E morreu? Não, ela quebrou o pé só. Amanda. Ah, só. Foi. Caiu o avião? Na verdade, o avião... na A verdade, queda foi dela Não. ou foi dela com o Não, avião? pra mim a queda era Não. dela, mas o avião que caiu? Não, o avião, ele parece que ele não parou quando pousou. Aí ele... Não o- puxaram era o freio. já, Mas foi cara. interessante. A gente Aí podia foi até rápido. pedir um relato Era a dela. Amandinha, Amanda Bastos. Amanda, caralho. cacheadinha. Pô, a Amanda já tá com toda essa bagagem aí. Tem que Aí ter ela... moral. Não, e doidona, tá voando morrer de novo aí já. Doidona. Já, superou. Amanda Bastos, Superou rapidão. Superou rapidão. Não, vamos chamar ela, história de vida. Né? Cara, É. não, sim, velho. que E ela, chamar de e ela, morrer. e ela, cara,
Ah, E foi, que ela não, tá aí? e foi tipo assim, foi bizarro, cara. Amy porque Winehouse daqui a foi assim, Meu Deus. não morreu ninguém por sorte do Mas diz destino, que de verdade. ela- Mas teve gente que ficou grave, machucado, Desse hospital, trem UTI. dela? E teve. diz, ela foi homenageada, Você foi jura? interessante. Eu achei muito legal isso. Porque ela ajudou no socorro dos amigos que estavam. Não, mas me conta esse rolê, como é que foi? Pé E com o arrebentado. pé arrebentado. Foi em Minas Gerais, não lembro qual cidade. Eu vi Já pelos era stories É, dela. foi no aeromédico, acho que era um Learjet, se eu não me engano. Vou mandar mensagem pra já. Era um hoje, Learjet. né? E ela tá voando hoje. Hoje ela tá Tá voando? voando. Há umas 7 horas atrás ela tava voando. Tava indo pra voar, tava embarcando. Pra cá. Amém, amém. Eu tenho que parar com isso. Acho que eu sou muito malévolo. Alô de tudo. Cara, não, mas Não, não, editor, mas bota. eu acho difícil. Cara, é porque é Difícil muito... ela voltar? Não, mano, é muito... Não, é difícil acontecer algum problema, assim. São raros, cara. Eu falo assim, Seguro, né, pra é caramba. muito seguro, O cara. pessoal Quando eu falo fala assim, que acontece uma transporte coisa ou aéreo é outra... Bem mais seguro do que o terrestre. Mas é claro que acontecem umas coisas que assustam os réis normais, assustam. Por exemplo, fumaça, né? Pois é, fumar. Só que eu Lombar. cheguei no piloto e falei assim, eu vou ver a fumaçona, né, cara? Assustei, né? Falei, meu Tipo, Deus do e céu. aí, tio, Só que eu, normal? cara, eu paguei pau pro meu autocontrole. Tava sem sinal, né? Eu falei, vou mandar uma mensagem aqui, porque meu se cair, autocontrole. vai que, sei lá, depois Meu chega a celular. mensagem, vai chegar. A conta do Despedi banco lá. é essa, a senha é essa. Despedi. Véi, você tá falando sério? Você mandou mensagem de Juro, despedida? juro. É sério, Print, não? É verdade. Não, falando que me ama, que eu e o Paulo as coisas da vida dele. Eu vi um print, eu acho, dessa conversa. Você print. Não, e era 4 horas da manhã, eu acordei, aí eu falei... Eu tava voltando de Araxá, cara. Fez um pouso de. Teve que fazer um pouso de emergência em Goiânia, cara. Mas era uma besteira. Na verdade, era assim, ó, era o óleo que tava vazando, o óleo do motor. E ele tava Besteira, vazando. Só que ele tava vazando, Caralho, cara. tá cada vez Ele pior. O óleo do motor vazando, a fumaça caindo. Só que ele tava vazando em cima do compressor Ai, de queimou. pressurização. Aí ele vazava quente demais, aí a fumaça desse óleo entrava dentro da tubulação da pressurização, e a pressurização jogando ar dentro da cabine. Tipo, a fumaça era dentro da cabine? Era da pressurização. Virou uma balada. Não, mas eles falaram, cara, eles descobriram assim, eu fui lá no comandante, ele, não, já descobrimos o que é. Aí eles Não, abaixaram. eu não quero saber o que é. Vai cair ou não vai? Só teve que despressurizar o avião. Despressurizou a Baixou. aeronave e abaixou. Aí teve que voar abaixo. Conhece, Conta enfim. aí, Eno. Ei, Nora, deixa eu fazer só uma pergunta pra você. Foi a maior declaração que o Rodrigo já fez na vida? Não, Foi com não, certeza ele já não. fez umas... Eu acho que ele não Também tinha... tava perto de morrer, Ele não? não tinha condições, eu acho, de fazer uma coisa maior, assim. Mas é Ele sério? fez o que dava pra fazer. Aí eu acordei 4 horas da manhã, né? Tava bem Gente, plena no não, meu deixa sono. eu. Depois eu quero falar um negócio depois. Aí eu acordei, eu falei, o que é isso, gente? Entendi nada. Eu falei, Aí daqui a pouco eu dei uma mensagem, amor, achei que eu fosse morrer. Aí mas- eu falei, agora eu tô Não. entendendo. Ele Cara. mandou isso e tu acordou. Eu acordei, Cara, eu nem não, você não tá respondi. entendendo, Olha, não. A gente Se parou em tivesse Goiânia. morrido, tu ia ficar com esse negócio. Misericórdia. Cara, quando a gente parou em Eu não tinha Goiânia. condições, eu nem entendi o que Cadê? tava acontecendo. Ele não Ah. falou nada, ele só mandou amor, eu te amo. Não, você... no dia, aí a gente Paulo. parou em Goiânia. Meu Deus, Quando as parou fotos. em Goiânia, aí eu mandei pra Enoara. Aí não. Porque o ar-condicionado ele Olha a fica hora, aqui. É o ar-condicionado aí, Não, vai era só 1h da manhã. Pra arrumar ar-condicionado é só refazer o motor. Gente, foi semana retrasada. Semana retrasada. E foi bem esse rolo aí que tu quis que eu fizesse. Não foi não, foi de Araxá, Não. Velho, o cara refez Não, o foi motor. bizarro, E eu cara. preocupada com as Não, lombadas. aí ele, foi de boa, foi suave. Mas, assim, foi suave depois que descobriu o que era, que até então Porque, era é. a sensação de quase morte, né? Mas depois que ele falou, não, é só isso. Aí baixou, parou a fumaça. aí Não, como é que tu fica nesses voos? Só que ele falou pra mim, né? A preocupação Tu é de dele boa? teve que parar esse pouso de emergência, porque assim, se ficar com óleo vazando, o motor ele para de funcionar, né? Aí trava. Ah, Hein? filmaria. Perguntei pra Eno agora a visão da mulher do médico Não, mas do aeromédico. Como é que tu Nossa. fica? Viagens, muitas viagens, não dorme em casa. Eu conta aí, virei Eno. Uber de aeroporto primeiro. Tu vai deixar. Eu levo, eu deixo, né? Faça mais um 5 pouquinho. horas da manhã, eu vou Só um lá pouquinho, só um levar. Aí dá, amor, 4 horas da tarde, me busca, né? Fui lá buscar, era 4 horas. Aí essa Peraí, é irmão, eu tô fazendo um provador. É a minha segunda. é a minha segunda. É a minha segunda profissão agora é Uber. E assim, é o mantra, né? Senhor, vá em paz e Traga de novo. desprenda de qualquer pensamento negativo, vai Tu com ia Deus. ficar de boa? É porque aquelas vezes tu ficava, né? Não, A gente depois fala, desse não, dia mas- que aconteceu isso, Então. eu fiquei Não, é de mais veaca. Mas eu fiquei assim. Mais né, tensa. Falei, meu Deus, né?
Mas é foi pai. só, nunca parou o motor comigo, nunca aconteceu nada disso, não. E é muito Ainda bem. rapidinho, é Não, uma hora. Quando demora não, muito é bem de 2 boa. horas. O motor não Mas- para. Aí Quantos ele motor tem? volta Tem já. um. Mas teve uma vez que eu tava Ih, o fazendo um cara é transporte doido de da Boa cabeça. Vista pra São Paulo. Que sempre, não é exagero, cara. A gente passou, sei lá, 1h30. Sem motor. Não. Misericórdia, Nil. Não, Sem cara. A ar-condicionado, gente, bobo. a gente tava de jato. Sem Era- ar-condicionado. Ei, O dia que ar-condicionado. Agora, o dia que o avião falar assim, tem um problema no ar-condicionado, eu peço pra descer, velho. Mas não pode descer que eu não vou nessa buceta aí, não. Cara, foi 1h30 sobrevoando a Amazônia, de Boa Vista pra São Paulo. Oi? Se cai ali, não acha nunca Meu mais. Deus, se você perde motor, não tem onde pousar, entendeu? Não tem onde pousar. Não tem. Não tem caixa É só preta que mato. resista. Não, ou você morre da queda ou de onça com medo. Nossa. É. Bizarro, cara. Vamos fazer uma enquete aqui. O que você prefere? Isso não é Instagram, não, amor. Nas plataformas. Querendo fazer um negócio aqui. Daqui a pouco ela vira, arrasta pra cima. Vem comigo. Vem comigo. Me siga. Por falar nisso, se o piloto infartar, RCP ou assumir o comando do avião? Não. Copiloto. E se os dois Piloto. infartam? Esses dois Não, infartam. professor. Cara, eu sou. Ai, Não. Aí na hora vai Tá bom, mas eu sou curioso, eu fico perguntando as coisas tudo, cara. Eu já sei quase pausar na teoria. Uai, óbvio, cara, pra ficar. Sei lá, cara, eu acho que é necessário, né? Próximo investimento eu do vou- Rodrigo. Eu vou Prevê. perguntando, cara, eu juro, eu fico perguntando mesmo, tá? E a galera é sempre muito bacana comigo. Cadê o Tadeu? A equipe é legal. Vazou? A equipe é muito legal, então me ajuda, assim, demais. Tudo que eu pergunto, Oh. eles falam. Vamos mudar de pau pra cacete aí, só Vamos lá, pra manda ver. fazer outra coisa. É meio que puxando pro meu lado também, obviamente nas suas devidas proporções. É por causa da... Não, é por causa de matrimônio mesmo, voltado entre médicos. É, não, a gente tem que não. entrar as duas aqui, viu? Já elas entram aí pra descer o cacete. A Cara, gente vai dar o lugar aqui. Vou dar um exemplo, onde vai fazer a pergunta. Quando eu saio nos lugares, já na faculdade, de verdade. Ah, você que é o esposo da Renata? Ah, você que é o marido da Renata? Agora, hoje, a maior pergunta é, como é que está a Bela? Velho, ninguém nunca se preocupou comigo. Eu sei como é que é isso. Pois é, isso que eu ia te perguntar. No hospital, por exemplo, quando você tá dando plantão. Eu sou tem o marido gente- da Noara. Então, tem, tipo, rola isso mesmo? Muito. É mesmo, velho? Cara, é tipo assim. Não, tipo, de até vamos- pensar sobre vamos- isso. Antes de vocês responderem, a gente queria fazer uma pausa pra colocar o assunto da roda na roda. Vem a roda aí, Só um duas, pouquinho. Vem cá. Tô saindo do banheiro, aproveitar. Nossa, aí, só nessa roda aqui nós vamos ganhar uns 400 seguidores, quer ver? Já desce o cacete aí. Quero saber se eu vou ganhar um almoço amanhã. Vai, meu filho, já vai aí, ó. Rincon. Chama, Rincon. Um copo lá, meninos, pra ir na área. Só um pouquinho. Falar nisso, nós. Só um pouquinho. Tá lá sobre o que eu tava te falando. Tipo, hoje, em muitos lugares, de verdade, eu sou conhecido como o marido da Renata, o esposo da Renata, pai da Bela e tal. Eu sei Então, como é que é. tem muito disso. Obviamente, Enoara, na repercussão que tem de mídia social, de reconhecimento, acontece muito dentro do hospital, assim, do tipo, Acontece. de te chamarem como marido da Enoara. Acontece. É mesmo. Todos Eu- os dias. hoje É eu acho- verdade. Todo momento. Não, eu acho que O eu tenho, tempo tem inteiro. uns 2 anos e meio que eu não tenho mais identidade. Ele chega contando. Ele chega, chegou uma fã sua lá. Ah, você que é o marido da Nara? Ele, sim, prazer, Rodrigo. Sim, inclusive eu sou médico de plantão, eu não sou assistente social. Bom dia, tudo bem? É mesmo, velho. Mas é de boa. Tipo, Eu sou mesmo. De boa, não tem o que fazer, né? Eu sou mesmo marido dela e tenho muito orgulho disso. não, sim, o orgulho Eu acho ok, que a mas. responsabilidade fica maior, né? Porque você tem Exato. uma... Você- Já tem uma carga por Não, trás. é porque, tipo assim, você tá atendendo, cara, e você já fala assim, cara, se ela não gostar do atendimento aqui, ela vai mandar uma mensagem pra Nora daqui a pouco. Vai falar, é o Ou marido postar dela. no Ou então Instagram vai. e marcar aí na hora. Exato, É é isso. Acho que o povo já vai. Tem gente, inclusive. Mas nunca aconteceu isso, não. Não, normal. nunca aconteceu. Mas Eu sou a um gente cara tem que pensar atencioso. sempre no pior também, né? Uhum. Em todas as possibilidades. Precaver, né? Exatamente. Então eu acho que pode ter pessoas até que foram, tipo, que não se manifestaram esperando o pior dele. E isso nunca aconteceu, que eu acredito Na no capacidade potencial técnica. dele. E eu sei o quanto ele se dedica aos Obrigado. pacientes. Do nada. Hoje tá rolando as declarações. Amor, eu te amo. Só de sua que não rola. Caralho, tu vai falar mesmo. E o tanto de conta que eu pago?
Ô, convite, ô, Bom convite. dia. Não, mas é com Alô, dinheiro. você. É com dinheiro. Eu falo, não é com dinheiro dela. Já falo que é seu, que aí eu já assumo o posto da madame e você do trabalhador, e também tá tudo certo. Tá tudo bem. Você vai deixar andar na Mercedes? Não sei se você merecer. É mesmo, você tá sem carro, né, cara? Agora eu tenho uma patinete. Patinete do Pina. Continua aí. Aí, eu acredito até que tenha pessoas que vão já na má fé, mas Eu acredito que não. não. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que tem. Assim, sempre tem uma pessoa ou outra que já vai esperando alguma coisa de ruim já pra falar, fui atendido pelo médico tal, assim, assado, e foi desse jeito, entendeu? Só que nunca aconteceu, graças a Deus. Ou pelo menos do tipo, é o marido da Enoara, vamos ver se ele... Isso tudo mesmo. Talvez ficam te provando o tempo inteiro, né? Você se sente assim? Como se você estivesse sendo colocado à prova, digamos? Todo mundo é assim, né? Ninguém se sente assim? Não. O tempo Eu todo? Não? Não é tão normal. Cara, eu acho que a vida é uma prova o tempo todo, né? Não. Não, Cara, você é colocado à prova em todos os momentos, velho. Então pra você não sente essa vibes? Não. Posso É fazer legal, a gente curte, na verdade. Eu fazer acho uma que eu gosto pergunta também. aqui? Capciosa. Capciosa. Ixi. Nono, por que o Rodira não é professor? Vixe. A gente teve uma conversa ontem em relação a isso. Vixe, De 1 hora. Na verdade é o seguinte, eu Vai recebi... começar mais um episódio cara. da terapia. Terapia de casal! Dentro do aí. podcast. Eu recebi um convite de uma universidade X para dar aula num curso de medicina aqui no estado, próximo aqui. Sim. E foi uma oportunidade muito legal. E eu conversei com a Enoara a respeito disso e assim, né, a gente chegou em conjunto à conclusão que não seria tão interessante. Mas eu queria. Em conjunto. Só uma pergunta pra você agora. Defina conjunto. Enoara e Conjunto pra você. Conjunto seriam 2 ou um só? Enoara e o Paulo. Era tipo Isso mesmo. Era um sonho de criança, cara. Não, mas tá tudo privado bem. meu. Tá, tudo bem. Eu não sou todo mundo, né? Rola o estresse mesmo? Não rola porque não tem a Cara, aula, né? não. Acho que... Não, eu acho que Ela tem assim, responder, porque- eu quero evitar problemas pra nossa vida, entendeu? Já fui aluna, já tive professor. Não que eu esteja desconfiando dele, longe de mim. Exato, é isso que eu te Mas falo. por a pela gente ter a exposição. vida muito pública, Exato. eu acredito que possa ser que a gente venha a ter problemas que eu quero longe da gente. Não, Eu acho que não vale Eu acho que a aluna é tudo o sangue risco. bom. Não sei. Não Né, pra gente? proposta que ele teve. não, né? é. Então, assim, se dá pra evitar, dá pra gente evitar, então vamos evitar. Só isso. Eu entendo o que você fala. Mas eu Lembra queria. quando você falava que Legal. queria fazer cirurgia plástica, não sei o que, Sim. não sei o que? Eu falava, cara, pensa Deixou, bem, não. porque é uma exposição, é um estilo de vida que você vai precisar estar sempre, né, exposto. Cara, vocês têm que sempre chamar o muito Jonas, visto. né? Ah, Já o Jonas convidamos. Chega A um agenda dele é momento- terrível. Cara, vocês têm que chamar o Jonas. Você Ele- sabe a agenda do Jonas. Cara, Ele é sensacional. E eu vou mandar mas- uma mensagem pra ele depois. Eu vou falar, cara. Também vai vou ser Fala, muito falar, legal. manda vou mensagem falar. pra ele Muito depois, legal. não. Fala assim, ó. Vou falar. Muito Vê o legal. WhatsApp do Bruno, responde ele. Não, em nome de Jesus. Responda Não, o no WhatsApp dia que a do gente Bruno. Cara, convidou, isso é a muito gente legal. só não mandou um desse daqui. A gente mandou um Por isso que eu não negocinho vejo. e tal. Eu vou lá entregar, E aí, me manda que eu vou lá visitar ele. Como que ele fala? Pronto, olha aí, ó. A gente ganhou um marketing aí fudido agora. Quem vai entregar os nossos negócios é nós agora, ó. 100%. Bota no script. Sim. Já deixa lá. Se precisar de carona, o Pina tem um patinete, ele te leva. Adoro. Pina, você vai pra todo lugar com aquele patinete mesmo, cara? O céu é o limite. É mesmo, velho? Não, duas ele é horas. bonitinho. É autonomia de 2, 3 horas. É aquele mesmo, trem ali. velho? Sim, vamos. Chama atenção na faculdade. Chamou. Não, mas ele colocou a patinete dentro da sala de aula. Bom dia. Subiu, colocou a patinete no elevador e subiu. Entra só o Pina e o patinete. Coloquei a música da motinha pra professora Areta hoje. Velho, Pina demais. Não, tá. Vamos lá, então. A gente tava falando sobre a questão dos de ser professor, disposição. Não, mas é justamente pelo que eu penso. Não pelo ciúme mas em me si, conta mas... aí, vocês que são docentes.
Cara, Conta você, tranquilo. Bruno. O que Não, você... Conta você primeiro, Renata. Eu acho interessante o Bruno expor pelo Entendi. né, Começa você, inicialmente. Renata. Vamos lá, Bruno. Muito tranquilo. Já deu Eu tempo, vou te né? Já passar aqui podemos a lista encerrar. dos remédios e medicamentos que eu tomo. Você vai ver que é bem suave. Vamos lá, Bruno. Eu tô ansiosa pelo seu depoimento. um Rivotril com gelo, por favor, pra nós. Ui, você com gelo? Rivotril com gelo. Hoje é só com quetiapina pra dormir, né? Hoje... Não sabe, é bem tranquilo. Não, de boa, de verdade, sem essa cegada. Tranquilo, né? Outro dia a gente falando da babá, né? A minha mãe aqui tinha umas babás, né? Um perfil assim que a gente vai ver, né, gente? Vai ver o Instagram da pessoa, Óbvio. ver a foto do WhatsApp e tal. Falei, essa pessoa que eu não tô querendo aqui na minha casa, não. Essa aqui, se der pra evitar, é melhor evitar. Daí aí o Bruno na mesa do almoço, né? Minha Eu mãe e fiz tudo. Olha o comentário Renata, que eu fiz. olha o que o problema. Do fundo do coração, né? Pega essa, Pina. Você acha mesmo, Renato, você precisa se preocupar com isso? Eu dou aula para as meninas mais bonitas da cidade. Elas passam na minha mão. Não, Quê? aí se passar na minha mão é Olha diferente. só. Desse Bruno, jeito. Bruno, Minha mãe falou assim, como é que é? Bruno. Não, Guarda a sogra. pauta. Guarda. Ela passa boca no tua mãe na Eu acho que mesa. essa parte vai ser cortada, né? no estágio Guarda comigo. A parte vai ser pauta cortada. pra terapia, Essa parte vai cidadão. ser cortada, Não, mas vai eu ser vou falar um cortada. negócio Falou. de Vai verdade. colocar uma terapia de casal. Não, nós temos. Até pra resolver os nossos problemas. É, porque inclusive. Já Já tá, Nós nós estamos estamos precisando da começou. nossa, tá precisando da Eu Camila acho que tá também. virando uma terapia Não, aqui, mas de inclusive. verdade, deixa eu responder sobre isso daí. Já não é mais. Ainda estamos no pós-plantão ou já é terapia de casal? Não, porque realmente, assim, o que eu falei? Falei do fundo do coração, quando ela tá falando sobre empregada e tal. Eu falei, amor, de verdade, você vai preocupar com empregada, por mais que esteja dentro da casa aqui, a babá e tal. Mas, cara, eu dou aula em 2 faculdades. 3 quando realmente me convidam, tem um convite da UFT para fazer as coisas, preceptoria, hospital, e realmente a faculdade, fazendo e sendo muito sincero assim, a faculdade de Palmas tem muita menina bonita. Tem menina bonita? Sim. Muita, tem Cara, Não, minhas muita. alunas são sensacionais. Agora eu sou prof de Nesse palma. momento agora acabou meu sonho de docência. Eu sei que eu acabei com Ai, ela. acabou Não, mas com eu sou essa muito inocência. sincero. E na Acabou. frente da Renata. As meninas. Bruno, você não tá ajudando. Eu sei. Pra- Então elas são Você devia são falar realmente assim, muito cara, é bonitas. tudo tranquilo, o pessoal é muito de boa, só tem menina feia. Tem que falar assim, cara. Ô, mas sabe Mas uma o bom, coisa? sabe de uma coisa assim, cara, eu trabalho Vamos em cortar essa Palmas, parte, já né, tenho o quê? gente? Um ano e meio, não sei mais ou menos. Não tive um assédio. Não sei se é Um porque eu sou assédio? feio. Não Um e sei. meio. Não sei se é porque Eu também, cara. Mas em não tive toda a nenhuma. minha carreira médica eu nunca tive Não, assédio. Ah, Isso cala eu a tô sendo- boca. tô sendo muito Pode xingar sincero aqui do ou jeito não? que Pode. Eu nunca sofri nenhum assédio, nunca Vou sofri. dar na sua Nunca cara sofri que assédio. vai começar a terapia agora, tá? Véi. Vocês estão preparados? Amor, vai ser uma pancadaria essa terapia. Agora, eu tô falando sério. Não, as meninas são muito respeitosas. Muito Tá vendo, mesmo. amor? Mas E os aí meninos? que tá, é que é... Não, porque... E a plateia vai à loucura. É só uma pergunta. Deu por hoje. É, Bruno. Não, de verdade, assim. Então, eu falei pra ela, não preocupa com isso. Porque tem essa mentalidade do tipo, é o meu professor. Tá no Não, imaginário. cara, mas né? mas é meio complicado esse tipo de situação, porque se eu fosse me preocupar com assédio, eu tava enrolado, né? Não tava não. Tava assim. Não. Tava Eu tô assim, tava enrolada. assim. Porque eu Tava que sei o que ele bem. recebe de direct, de coisa. Deixa eu falar, mulher Tava é preocupado bicho, sim. É bicho Eu não tô preocupado, eu tô de terrível, terrível. Tu já viu a série Mandaram nude paciente já? dele, por exemplo? Nossa, o povo O paciente já mandou nudes pro Rodrigo? Gente, tá pesado, não tá? Não, nós vamos encerrar já, aguenta aí. Aguenta aí, nós vamos encerrar já. Pergunta. Alguma paciente Não, já esses dias mandou? eu expus uma folgada. Eu vi. Eu não vi. era paciente, não. Não era porque não que você lembre, né? Que você não vai lembrar de todo mundo. Provavelmente já passou na Lembro. sua mão, como Lembro. diz o Bruno. Lembro de Bruno, todos. você nem lembra. Pena de ter feito este ambiente aqui, velho. Brunão do foguete. Provavelmente já passou na sua mão e você Enoara, nem se Enoara, recorda. eu não te trago mais, Enoara. Eu nem Rodrigo, fui convidada, Eu tô não aqui te trago soltando mais. os cachorros. Eu não trago mais ela. não Velho, o trago. engraçado é que a Enora tá endiabrada aqui, tá? Eu não tô tenho essa ocupei. história, Esse assunto amiga. me deixa revoltada. Mano, tá tudo bem. Tudo bem. É sobre isso. A Enoara, o cara fez uma declaração quando ele ia morrer do voo. Então Pois tá é, tudo cara, bem. tá Eu quero saber Era o da mínimo, folgada. né? Era o mínimo. Porque a pessoa tá morrendo, se ela não lembrar de você, tá
acabado o negócio. Você tá lascado. Amor, toda vez que eu Nem terapia de convulsionei, eu casal. lembro de Casem, é você. ótimo, é maravilhoso. Toda vez que você convulsiona, você Muito bom. Eu lembro de você Você toda não vez. lembra Muito de bom. nada. Você não lembra nem quem é você. Você não lembra Ele quem acorda é e pergunta, ele. Oi, amor. Né, Onde mas- estamos? Mas Bom é quando dia. eu ouvi Jesus. eu Isso vai ser perguntei tipo um pra ele. extra pra... Eu acho que vai ser o episódio número 2, parte número 2. Não, cara, isso tem que ser tipo um extra pra OnlyFans. É. A gente vai fazer um camarote. OnlyFans. Misericórdia. Já lança o OnlyFans. Galera, é o seguinte, se você quiser, participe do nosso OnlyFans. Arrasta pra cima, deixa seu e-mail, a gente já capta Não, os na links. verdade, isso foi uma jogada de marketing. Pra de lançar. última hora pra lançar o Terapia de casal. Muito obrigada. É isso aí. Mas aí, de verdade, né, foi obviamente um lance de marketing, com certeza. Da sua Mas- parte, eu tô aqui inocente. Eu também. Não, eu tenho até Tava uma aqui mais de pergunta pra boa. fazer. Não é pra fazer, não? Então vai, faz aí que... Não, na verdade não é pergunta. É sobre. Acho Gente, que tem... aqui é tipo um poço sem fundo, né? Meu Deus, Não De drink, acaba, né? impressionante. Green night. impressionante. Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. E vai tomar biritinha, não? Menina, eu cheguei aqui tão cheia. Pois Não é, mas cabia, né? esvaziou? Ah, amor. Esvaziou, põe Então aí pronto. agora. Pega uma praia, não. Aqui, pronto. Não, ela tá bebendo aqui. É. Se soubesse o tanto que eu sou fitness. Nossa, não tem É, nada de fitness, sério isso mesmo. mesmo. Não, tem negócio de praticar esporte e tudo mais, mas comer. Essa menina é. Não. Eu sou feliz. É, É igual a Renata. A Renata também é a draguinha. lindo. Editor, coloca uma foto aqui. A Nora postou uma foto hoje. Pega essa foto. Eu vou mandar uma minha pra vocês botar a comparação. Faz a Tá, pergunta. não, na verdade não é uma pergunta, é só a continuação, porque acho isso muito interessante, né? Como o Rodrigo falou há alguns minutos atrás, que a medicina é uma área muito vasta, né? Um campo muito vasto de possibilidades. Então Total. você trabalhou já em várias áreas dentro da medicina, Tudo a quanto é gente coisa. também. A gente está na docência, né? Nós somos docentes de 2 faculdades de medicina, a gente participa bastante ativamente da formação dos médicos aqui da região e a gente gosta muito disso, tanto eu quanto o Bruno. E então eu acho bacana a gente falar sobre isso. E esse imaginário popular do professor, né, acaba sendo mais vislumbrado pelas alunas. A gente teve na nossa faculdade alunas que davam em cima pesadíssimo de professor, minha umas faculdade coisas não era assim, não. bizarras, Nossa. de sentar Não é assim pessoal na da Unilv. frente de saia, umas coisas. Ouvi. Eu não sei se o ouvi cara algumas falava muito coisas. também, mas Rodrigo, uma é vez eles me engraçado. falaram que tinha aluna que ia sentar na frente sem calcinha. Cara. O cara casado, Ele a me professora. contava inúmeras histórias da faculdade dele, de Não, professor meus que pegava professores- aluno que traía Não, mulher, que não sei o que. não, Aí meus vem, ai professores- amor, quero dar aula. Opa. Então. Uma mas- filha. ganhamos 50 seguidores agora, só nessa aí, ó. Pode anotar. Faz um Reels, faz um Reels. Gente, isso é um absurdo, velho, sério. Aí tá. Mas quem começou a dar Ai, aula meu foi o sonho é Bruno. O Bruno começou a dar aula. Eu Mas comecei. porque não tinha dinheiro. Eu tava na residência, não Mas você tinha foi como dar dar aula? aula. Foi, velho. Sim, eu comecei a dar aula porque eu tava ruim de grana. Nas horas livres. Que ele começou, ele era Véi. médico do SEMI. E aí você É. começou a receber aluno. Não, mamãe, eu tô... Não, pode fumar, tá de boa. Ixi, eu ia até pedir um pouquinho. Só uma tragadinha, só O uma. quê, macho? Só uma, só pra ver. Nora. Última vez que você fez isso, o que aconteceu no dia seguinte aqui em casa? É, a gente separou. Acabou. A gente separou. Ok. Mas assim, amor, você pode Pode ficar à fazer, vontade. entendi. Pra mim tá de Foi boa. o que eu falei pro Rodrigo também. A última vez que eu separei com a Enoara, velho, foi tenso. Foi ter isso pra voltar, né, Rodrigo? Guarda essa daí que eu vou jogar no cadeira. Não, de casal. deixa pra terapia. Nós estamos um pouco Aí, ansiosos. aí o Bruno começou a dar aula primeiro. Caralho, vai ser e eu 4 horas de conversa nessa terapia. eu pensava assim, na verdade, inicialmente eu não pensei, porque o Bruno começou no SEMI, né, amor? E aí ele É um começou ambulatório de um ambulatório, especialidades. especialidades. Ele começou. Não, no negócio do aeroporto. Ele começou a receber alunos, então ele começou na faculdade dessa forma, não dava aula teórica. E aí ele juntava o que ele recebia no SEMI com a preceptoria dos acadêmicos. E aí as coisas começaram a acontecer, que o Bruno sempre muito engajado, gostava muito, começou a participar das ligas de cirurgia. O Bruno é você, vocês têm super talento pra Não, docência. eu Total, gosto e vocês pra gostam, caramba. sim, vocês são Isso. ótimos. E aí as coisas foram indo. Inclusive, E eu quero eu conversar sobre sua Vai no ar, como a é mãozinha que é da o nome? Inoara, A assim, gente quero fala. conversar Desculpa o te interromper, quê? mas depois Não, eu quero conversar com vontade. você em relação a... a minha eu acho... mentoria. Exato, eu acho que aí seria interessante pra mim, pra algumas coisas. Eu tenho certeza que seria. Eu tava esperando esse momento. Porque assim, É sempre verdade. chega um momento que a pessoa. É verdade, cara. Eu acho que seria legal pra mim mesmo. Demais.
queria trocar uma Demais, ideia. vamos Depois anotar. a gente vai. Fechou. Deixa ela terminar. A gente pode fechar uma parceria com a parceria. Febra, Fazer né? seu marketing aí, velho. Faz logo a porra da Fechado. Não, tá fechado. Caralho, velho. Amor, pelo amor de Deus, ela faz o marketing dela. Rumo aos 8 mil seguidores. Não, já bateu, certeza, não? Tá. Aí, Ah, não tá ao vivo, né? Tá não ao tá ao vivo, vivo, tá senão ao teria batido. Aí, e na hora, o que aconteceu? Eu terminei a residência e eu passei um tempo num momento de uma insatisfação profissional muito grande. Sim. E quando eu fiquei mal, eu comecei a pensar essas coisas do Bruno. Não porque de repente fosse uma preocupação minha, mas a minha vida tava tão melecada que eu me sentia frustrada profissionalmente, o Bruno tava bem, e a minha frustração profissional levava a ser frustrada como pessoa, né? Começa a O projetar, casamento já, poxa, ele não me admira mais. Eu sou uma médica formada anestesista, mas, cara, eu não tô satisfeita com a minha realidade e eu não sou ninguém, meu marido não vai me admirar, porque nem eu mesma tô me admirando. E ele tá dando aula pra um monte de menina bacana. Cara, isso não vai dar certo. E eu levei isso pra terapia. Sempre vai na terapia. Então acho que E tem chance. Comecei a trabalhar Tem chance, lá então? na terapia. De quê? Não, porque o convite Não, ainda tá de tem, pé. tem. Eu neguei, mas existiu, eles falaram assim, deixaram a porta aberta. Amor, Conversa comigo. Mas esquece, tá? tá? Cada caso é um Eu caso. acho que se tiver uma terapia legal, acho Tem. que cabe. É É só só ela adicionar umas entender. medicaçõezinhas aí. Esquece, amor, É esquece. só ela entender, ela vai entender. Não crie expectativas. Mas aí, eu acho legal falar sobre isso. E aí, depois que eu comecei a identificar isso em mim, no meu caso, era isso. Eu falei, véi, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô com um problema comigo, eu não estou me admirando, consequentemente, acho que meu marido não admira e ele tá rodeado de meninas bonitas, porque as nossas alunas são alunas bonitas, bacanas. Eu pego no pé delas pra elas se vestirem bem, pra elas arrumarem cabelinho, irem bonitinhas pra faculdade. Aparência Inclusive, eu influencia faço muito, né? isso. Eu, muito. Cara, eu peco muito nesse negócio de aparência, velho. é imagem pessoal. Fala- Você não cara. vai mexer Eu só não. ando assim, calça jeans É e blusa mas preta. assim, é sua marca também, né? É minha marca. É, Então. só uma. Se você marca. quiser Steve Jobs. manter, dá pra manter. Steve Jobs, tô longe. E era isso, essa minha participação especial. Era pra falar sobre isso, sobre a minha visão quando o Bruno começou. E agora, eu estando dentro do universo da faculdade, não quer dizer que se ele quiser aprontar, ele não vai poder ou eu não vou ficar sabendo. Mas, na real, não é uma coisa que eu perco meu tempo pensando. Porque entendo hoje que se ele quiser, se ele optar, eu estar pensando nisso ou não estar, não vai fazer diferença. Concordo. Né? Então, prefiro seguir assim. E a gente tem uma confiança muito grande um no outro. Nosso relacionamento é um relacionamento de muito tempo. Eu e a Nora também. Amém. Amém. E acaba fluindo bem. Deixa- Acho que é porque eu gosto deixa também de o- participar do tema. meio acadêmico. E eu penso assim, se eu não tô traindo ele no meio acadêmico, eu preciso confiar que ele também não vai me trair. Porque, afinal de contas, estamos, né, sob a mesma circunstância. Cara, Até hoje seria- eu não- seria não tem loucura, como, né? Não, até hoje não recebi o Seria dote loucura da trocar a pessoa. Renatinha. Uma gata. Ô, Cíntia, o que tá acontecendo com o rosto, gente? Eu acho que eu tenho que parar de beber. Gente, eu acho que, Tá a, sendo gente, gravado. a gente chutou o balde, vai ter vários cortes. São Vários 3 cortes. horas Eu de acho que eu tenho que parar de podcast. beber. já tô Vamos lá. Aleatório. Tá na hora de encerrar esse trem É aí. isso aí, vamos fazer aquele encerramento. Quem quiser mais, Pessoal. arrasta pra... Brincadeira. De verdade, que queria agradecer. Que Você, isso. Rodrigo, você ter vindo. Você é um cara irmão mesmo, de verdade, assim, né? Se Porque- chorar, eu vou te abraçar. Não, de verdade, de verdade. Você é irmãozinho, você é o princeso da nossa família, Que da nossa isso. vida. Que eu gosto muito de você, muito da Noara. Vocês são um casal que tanto é que foi com vocês que nós começamos a terapia. Então, tanto de confiança que a gente tem em vocês, isso é louvável, assim. E voltando para a tua parte, da parte médica mesmo, muita gente procura saber como que é aeromédico, muita gente não tem a vivência que você teve com relação a empreendedorismo, a investimentos, a transporte, a tipos de plantão, a lugares A de gente, plantão. a gente falou pouco hoje sobre essa parte de empreendedorismo Sim. e tal, investimento. Talvez numa Justamente, próxima. a gente estava até conversando ali, talvez numa próxima a gente vai fazer uma roda um pouco maior Sim. com algumas pessoas que realmente mexem com empreendedorismo, Sim. justamente para tentar sanar muitas dúvidas da galera que vem da graduação.
Mas hoje, de verdade, queria te agradecer a presença. Toninho, valeu. De verdade, fico Foi muito top. feliz. Nunes, brigadão por você ter cedido esse princeso. Cuidar dos peitos, pelo amor Agora de tu Deus. tá preocupado com Tava na balada, dando uma cachaça, pulando. Rodando Agora, em ai, não mesa, posso rodando em balançar. Segurar a mão aqui, a outra O Jonas vai assistir esse podcast. Não, ele tá cansado Oficialmente, já desistiu. oficialmente convidar vocês de verdade pra gente fazer tanto a terapia em grupo, nós 4, que eu acho que faz A falta pra reservada gente. e Faz a- falta. A Faz off e a falta. on. Exato, boa. E não a é gente só faz por a off falta- primeiro, né? eu Pra gente acho melhor, lapidar. mais seguro. mais seguro. Senão fica muito pesado. Mas é isso. Muito obrigado por vocês terem Foi vindo. top. Galera do Arrasaram. backstage aí, Cíntia que tava aqui até agora, Pina Obrigado, que tava viu, aqui pessoal? até agora, obrigado pela participação. A galera aí, João, Euler, valeu demais. E fiquem atentos aí, próximo episódio vai ser tão bom quanto esse. Beleza, Isso aí, galera? valeu, galera. Beijo. Até mais.